Neste encerramento do CNN Prime Time, uma reportagem que eu trouxe de Paris. Não falando de Jogos Olímpicos, mas sim falando da capital francesa e suas construções. Se bem que a cidade que inovou tanto nesses Jogos, a gente lembra da pira olímpica voadora, a gente lembra da cerimônia de abertura no Rio Sena. A cidade sabe a importância de ser vanguarda, de se manter na vanguarda. É uma característica dos franceses e a gente percebe isso prestando atenção na arquitetura de Paris. Parece até reportagem errada que o time de política invadiu o jornal. Estamos a 8.000 quilômetros de Brasília. Essa cúpula não é do Congresso ou do TSE. Estamos num bairro de Paris. Na sede do Partido Comunista Francês, obra de Oscar Niemeyer, que veio para cá escapar da ditadura, deixando uma curva modernista na capital francesa depois de ter idealizado Brasília. Não deixa de ser um choque em relação a tudo que se vê ao redor. Na cidade redesenhada pelo Barão de Haussmann, os prédios são retos, em pedra e ferro, baixos, numa uniformidade que sim, encanta. Mas além de bonita, essa Paris é ousada. Se a capital francesa sempre esteve na vanguarda, a gente também percebe isso pela evolução da arquitetura. Construções que num primeiro momento destoam, mas como combinam com o espírito desta cidade. E essa é a mágica. A gente descobre que os parisienses foram aprendendo com o tempo, desde a inauguração de seu símbolo maior, a Torre Eiffel. Na época de sua construção, nada era como a torre. Gerou ódios, mas como não tê-la hoje, especialmente coberta de brilhantes? E foi sendo assim, sempre com a mesma rejeição no começo, mas depois uma espécie de amor à segunda vista. Com o Centro Cultural Georges Pompidou, do fim da década de 1970, a história se repetiu. Um prédio com tubulação e estrutura expostos. Foi chamado de monstro pelo jornal Le Figaro, mas transformou o bairro do Marais, transformou a cidade e a forma de expor arte. Não tem regra, mas muitas vezes essas construções que quebram paradigmas, dogmas, normalmente estão relacionadas a locais de cultura. E não por acaso, se dão certo, entram para a categoria de obras de arte. Veja o caso aqui do Museu do Louvre. Já era um importante museu, mas precisava de uma entrada central, que nunca teve. E aí, por obra de um arquiteto chinês, surgiria então a Pirâmide de Vidro. Já tem 35 anos a inauguração dessa nova entrada, que virou atração para os turistas. Na vizinhança acadêmica, ainda tem gente que olha torto. Porque é um contraste ao castelo que serviu de moradia real. E exatamente por isso é que a estrutura de ferro, nascida como portaria, merecia estar lá dentro. Junto com a Mona Lisa. Pela cidade, a implicância maior talvez seja pela altura. Basta prestar atenção como um edifício alto parece fora do lugar no cenário parisiense. Normalmente, os espigões ficam longe do centro, na zona mais corporativa chamada La Défense. Porque a cidade, por mais clássica que seja, quer a diversidade, quer a mistura. E nada simboliza isso tão bem quanto o prédio do Instituto do Mundo Árabe, inaugurado em 1987. Um centro cultural para aproximar Oriente e Ocidente. A fachada, toda envidraçada, é composta por 240 placas, seguindo uma técnica islâmica que controla luz e calor dentro do edifício. Um musharabi tecnológico, pois se ajustaria automaticamente
dependendo da hora e da incidência solar. Para terminar, uma última construção que está fazendo 10 anos, de vidro, ferro e madeira. O prédio da Fundação Louis Vuitton, no Bois de Boulogne, fica cercado de verde. Seu formato lembra um barco à vela, talvez com a mensagem: Paris não tem medo de navegar por mares desconhecidos.